Estamos de volta e agora com as notícias de hoje com ela, belíssima, com esse batom escuro, bonito. Muito obrigada. Gente, vocês não veem aí, mas a Paloma tem um olho super claro, chega a ser quase verde, então fica bem bonitona. Bem-vinda. Obrigada pelo elogio, boa tarde. Boa tarde ao pessoal de casa. Venho trazer as notícias de hoje. Pois é, hoje tem bastante coisa, né? Desculpa eu falar assim, é porque assim, às vezes quem tá em casa não enxerga, né, Paloma? Que você tem os olhos claros, eu tenho que contar, que eu convivo com você todo dia. Tem que ver bem pertinho. É, viu, gente? Tem que ir de pertinho pra ver a Paloma. Paloma, quais são as notícias de hoje, então? A gente vai falar, Antonielli, hoje sobre a capacitação dos professores, né, para a inclusão dentro das escolas. Também vamos falar que esse ano nós vamos votar para 2 senadores aí. A gente vai entender um pouquinho mais sobre o trabalho do senador, né, e nesses 8 anos de mandatos aí. Temos notícias internacionais, também notícias da igreja, do Papa e a previsão do tempo pro dia de hoje. Porque hoje já amanheceu calor, depois já tá chovendo. Tá chovendo. É Campo Grande. Vamos lá então, Paloma. Vamos às notícias. Obrigada. Muito bem, pessoal de casa, boa tarde. Começando as notícias no dia de hoje, a capacitação de professores do ensino regular é um dos desafios a serem superados na inclusão de cegos e surdos na educação. Além da barreira de comunicação, a barreira física permanece presente na realidade de deficientes no Brasil. Andar de ônibus, caminhar livremente pela rua, ir à escola. Tarefas do dia a dia que nem sempre são tão simples como deveriam. Para ir ao Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais, o Paulo não tem dificuldade. Conta com um sinal sonoro e o piso tátil. Facilidades que não são encontradas na maioria das escolas frequentadas por cegos. É o primeiro obstáculo para o acesso à educação. Infelizmente as pessoas falam de inclusão, mas a inclusão ela infelizmente está no papel. Você lembra de algum episódio assim que mais te marcou, que você teve uma dificuldade muito grande numa matéria? Que mais me deixou assim impressionado é que a professora começou a explicar a matéria e apontou para o quadro, perguntou se eu estava vendo. Eu falei, não, professora, eu sou cego. Aí ela, caramba, esqueci, Paulo, que você é cego. Nesta escola, Paulo foi alfabetizado em braille. Daqui seguiu para o ensino regular, para a faculdade e hoje volta ao centro especial onde se prepara para fazer concurso. Ele conta com professores que fazem a leitura dos conteúdos que não estão disponíveis em braille. A grande realidade é que muitas escolas, o professor não sabe braille, não sabe soroban. Então como é que vai trabalhar com aluno deficiente visual sem saber essas duas áreas de suma importância para ele? Para passar um dever, para corrigir, enfim. Então, eu vejo que o grande desafio, o grande objetivo é capacitar esses professores do ensino regular para que essas escolas se tornem efetivamente inclusivas. Na biblioteca, voluntários ajudam os estudantes com o reforço escolar. Clima desértico, anota aí. Eu, como sou aposentado, então eu tenho mais tempo para doar para a comunidade através dessa atividade aqui no Clube do Ledor. O Centro Especial de Deficientes Visuais ajuda os alunos a fazerem as atividades do cotidiano e a seguirem os estudos na escola que quiserem. É a busca pela chamada inclusão, uma busca determinada por lei. Há uma perspectiva de que se constrói um direito, né, a partir da condição, da consciência de que esse direito precisa ser atendido em qualquer circunstância. E aí, claro, as normativas ajudam porque naquilo em que o direito não é efetivamente, vamos dizer, naturalmente atendido, a lei vem para obrigar e colocar as coisas devidamente no lugar. Para os estudantes com deficiência auditiva, a questão da inclusão é complexa. Maicon já estudou em uma escola regular, numa sala com intérprete de Libras. Bom, quando eu estava no 3º ano, na escola onde eu estudava, lá no Gama, na cidade do Gama, lá os professores eram todos ouvintes, se viravam para o quadro, escreviam, conversavam no quadro e eu surdo não ouvia nada. E não entendia muitas coisas por conta da barreira de comunicação. O professor chamava alguns alunos, não podia, me chamava, não podia responder. As pessoas conversavam e ficavam angustiadas. Aqui na escola bilíngue é muito melhor, porque aqui tem amigos, aprendo melhor, porque aqui a primeira língua é Libras.
Hoje estuda na única escola bilíngue de Libras e Português do Distrito Federal. Aqui, metade dos alunos são surdos e todas as aulas são em Libras. A gente prioriza a educação do surdo. E como a língua materna do surdo é a língua de sinais, então em sala de aula o professor vai utilizar a língua de sinais. E o aluno que aqui estiver vai ter que aprender essa língua para adquirir os conteúdos. Qualquer um pode se matricular nesta escola. Os estudantes ouvintes, normalmente, buscam o ensino em Libras porque precisam da língua de sinais no dia a dia. Laísa é filha de pais surdos. Eu gosto da Libra porque eu consigo comunicar com meu pai e com a minha mãe também. E este ano, os brasileiros terão que votar para 2 senadores. No sistema adotado no Brasil, o eleitor pode escolher 1 ou 2 candidatos a cada 4 anos. Entenda como funciona o trabalho de senador nos 8 anos de mandato. A palavra Senado vem do latim senatus, a casa que no Império Romano era formada pelos mais velhos e chefes do patriarcado. O Senado costuma abrigar políticos mais experientes, como ex-governadores, deputados que já tiveram vários mandatos e até ex-presidentes da República. Assim como os deputados, os senadores elaboram leis e mudanças na Constituição, mas o foco principal é nas questões dos estados. O Senado funciona ainda como uma casa revisora. Isso quer dizer que os senadores também analisam as propostas que passaram pela Câmara dos Deputados, funcionando como uma espécie de filtro antes de elas chegarem à presidência da República. É de responsabilidade exclusiva dos senadores aprovar a indicação de autoridades como ministros do Supremo Tribunal Federal, que é feita pelo presidente da República. E só eles podem processar e julgar o presidente, quando autorizado pela Câmara dos Deputados. No total, são 81 cadeiras, 3 para cada um dos 26 estados, mais o Distrito Federal. Ou seja, todas as unidades da federação têm a mesma quantidade de representantes. Por isso, o Senado é conhecido como Casa da Federação. E o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse na quarta-feira na ONU que, apesar das imensas divergências que mantém com Donald Trump, quer se reunir com o chefe de Estado americano. O presidente venezuelano Nicolás Maduro disse nesta quarta-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas que quer se reunir com o presidente americano Donald Trump. Maduro destacou as imensas diferenças históricas, ideológicas e sociais que o separam de Trump, mas afirmou que está disposto a falar com agenda aberta de todos os temas que o presidente americano quiser falar. Eu estaria disposto a apertar a mão do presidente dos Estados Unidos e a sentar com ele para dialogar sobre os assuntos das diferenças bilaterais e da nossa região. Maduro disse ser um operário, um motorista de ônibus, um homem do povo, e não um magnata ou um multimilionário. Ele também declarou que a oligarquia do continente e aqueles que dominam a partir de Washington querem controlar o poder político na Venezuela. Segundo Maduro, hoje seu país é vítima de uma agressão permanente. Trump afirmou nesta quarta-feira nas Nações Unidas que até as opções mais fortes estão sobre a mesa em relação à Venezuela, em referência tácita a uma intervenção militar. Também avaliou que os militares venezuelanos poderiam derrubar rapidamente Maduro. Quatro anos após o desaparecimento de 43 estudantes da Escola Normal Rural de Ayotzinapa, cerca de 4.000 pessoas marcharam na cidade do México para exigir justiça e o esclarecimento do caso. Cerca de 4.000 pessoas marcharam na Cidade do México sob forte chuva no 4º aniversário do desaparecimento dos 43 estudantes de Ayotzinapa. Justiça, que se sepa a verdade. Justiça, que se saiba a verdade e punição. Não mais impunidade nesse país, não mais corrupção. Não mais corrupção.
Antes, o presidente eleito Andrés Manuel Lopes Obrador se comprometeu com os pais dos desaparecidos de criar uma comissão de inquérito depois de assumir o cargo em 1º de dezembro. Esperamos que ele cumpra mais do que tudo o compromisso que assumiu com as famílias. Queremos que esse problema seja esclarecido. Na verdade, já estamos cansados. Há 4 anos não sabemos nada de nossos companheiros. De acordo com a versão oficial, estudantes de Ayotzinapa, no estado de Guerreiro, no sul do México, estavam em Iguala pegando ônibus para suas mobilizações políticas quando foram parados por policiais locais. Os agentes corruptos teriam entregado os jovens a traficantes que teriam matado e depois incinerado os corpos e jogado as cinzas em um rio. As Nações Unidas e os especialistas independentes nomeados pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, assim como a equipe argentina de antropologia forense e equipes estrangeiras independentes de pesquisa, rejeitaram esta hipótese. E o Papa Francisco anunciou ontem, dia 26, que decidiu enviar a toda a Igreja Universal uma mensagem de fraterno encorajamento aos católicos chineses e a toda a Igreja. Auspico che in Cina si possa aprire una nuova fase che aiuti a sanare le ferite del passato e a ristabilire e a mantenere la piena comunione di tutti i cattolici cinesi e ad assumere con rinnovato impegno l'annuncio del Vangelo. Cari fratelli e sorelle, abbiamo un compito importante. Siamo chiamati ad accompagnare con fervente preghiera e con fraterna amicizia i nostri fratelli e sorelle in Cina. Essi sanno che non sono soli. Tutta la Chiesa prega con loro e per loro. E agora vamos falar da previsão do tempo. O dia na capital amanheceu com céu entre nuvens em Campo Grande, mas previsão é de tempo nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas, especialmente no sul e sudoeste. As temperaturas máximas no estado devem ficar na casa dos 34 graus, conforme o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Na capital, tempo claro a parcialmente nublado com névoa seca, temperatura máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar entre 55% e 20%. Antoniela, essas foram as informações de hoje. Volta com você. Até amanhã e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Paloma, obrigada, viu, pela participação aqui com a gente. Amanhã te espero. Por falar em amanhã tem sorteio de pizza da pizzaria do vizinho. Você pode ligar já, colocar seu nome, telefone e bairro, 3349-1015, 993470532, para concorrer à pizza da pizzaria do vizinho. Amanhã nós vamos receber o Capitão Reis, vamos falar de prevenção e combate ao suicídio, né, encerrando o mês de setembro. Também tem Lucas e Lauan tocando pra gente aqui no Sempre com Você. Ó, beijo grande pra você, Deus abençoe, até amanhã e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.